Bom dia, meus pequenos, como é que vocês estão? Ela tá morrendo de saudade e espero que todos estejam muito bem, certo? Deixa eu botar aqui. Hoje nós vamos dar continuidade às nossas lições com a nossa revistinha. Quem ainda não pegou a revistinha, procura a tia Carla e a tia Leila, pede pro papai e pra mamãe, procura a tia Carla e a tia Leila na igreja, tá certo? Para pegar sua revistinha, pra gente poder acompanhar todo mundo junto. E quem já está com a sua revistinha em mãos, vamos lá começar a nossa aula, tá certo? A aula de hoje é a aula 2, tá certo? Estudo 2, que tem sobre tema o título Um Tio que Não Quer Brigar. Combinado? A base bíblica da gente vai ser o livro de Gênesis, o capítulo 13, os versículos do 1 ao 12. Mas o versículo que a gente vai focar no momento, tá? É Gênesis 13, 8, que diz assim: E Abraão disse a Ló: Não haja desentendimento entre mim e ti, nem entre meus pastores e os teus pastores, pois somos irmãos. Vamos ler agora o que tem na lição de vocês. Lembra que tia sempre alterna? Então tia vai continuar do mesmo jeitinho que a gente fazia lá na salinha, tá certo? A gente vai ler a revistinha de vocês e tia vai alternando com a revistinha dela. Combinado? Vamos lá. A lição de hoje vai nos apresentar um homem chamado Abraão. Abraão foi um homem abençoado e que ouvia as orientações de Deus, ou seja, ele era obediente, ele seguia tudo aquilo que Deus mandava, certo? A história de Abraão é uma das mais importantes descritas na Bíblia. Saber quem foi Abraão é fundamental para entender como começou o povo hebreu, tá certo? Abraão era filho de Tera e sua família era natural da cidade de Ur dos Caldeus. A gente já falou sobre isso, tá? Apesar da morte do irmão de Abraão, a família, após a morte do irmão de Abraão, a família saiu de Ur em direção à terra de Canaã. No capítulo 12, depois vocês dão uma lida lá no capítulo 12 de Gênesis, tá certo? A Bíblia mostra Deus convocando Abraão para que ele saísse da sua terra. Ele saísse de Ur para ir até Canaã, tá certo? Lembrando que tia tá seguindo a revistinha de vocês, tá? Então, vamos acompanhar aqui, tá certo? Para que ele saísse da sua terra. Ele deveria deixar sua parentela. Que parentela? Vocês sabem? Isso! Para você que respondeu família, você acertou. Seus parentes, a sua família, ele teria que sair e deixar a sua parentela, a sua família, tá certo? E partir para a terra que o próprio Deus havia lhe prometido. Com 75 anos, Abraão ele saiu em direção à terra de Canaã. Ele deixou sua terra, sua parentela e foi seguir as ordens de Deus. Seguir para Canaã, tá certo? Não sei se vocês já ouviram aquela música Caminhando eu vou para Canaã. Pronto, é mais ou menos isso. Ele foi caminhando para Canaã. Desconsidere a voz de tia, tá certo? Levando consigo a sua esposa Sarai. Isso mesmo, o nome da esposa de Abraão é Sarai, tá certo? E seu sobrinho Ló, tá? Todos os seus servos e bens que haviam adquiridos, que havia sido adquiridos. Foi a única coisa que ele levou. A sua esposa, o seu sobrinho Ló, seus servos, tá certo? E os seus bens. Mais nada. O restante, ficou tudinho, tá certo? Saindo do Egito, Abraão subiu para a parte sul, o lado sul, do sul, tá? E retornou para as proximidades de Betel. Imagina, Deus chegar para você e dizer assim, pega tuas coisas, deixa tua parentela aí, pai, mãe, tio, tia, avó. Pega só o que te pertence.
e vai. O lugar é esse. Deus está te dando o lugar é esse. Vai. Será que a gente faria? Será que a gente seria feito Abraão? É complicado, né? Eu não sei se tia faria, não. Mas Abraão fez. E a gente tem que entender que as histórias bíblicas, né? Todas as historinhas que tem aqui, ó, na Bíblia, é pra gente seguir. Porque isso daqui, ó, é o nosso manual. Tudo aquilo que a gente precisa saber para ser um bom cristão, para ser um bom servo de Deus, a gente tem que, ó, ler a Bíblia. A gente precisa entender que tudo que Deus quer nos dizer, além dele falar conosco, lógico, porque ele fala de diversas formas, com cada um de uma forma diferente, mas ele fala aqui, ó, através da Bíblia, tá certo? E ele foi, tá? Tanto Abraão quanto Ló, né? Tanto o sobrinho quanto o tio Abraão, o sobrinho Ló. Foquem nessa informação, tá? Eles eram muito ricos, tá certo? Por isso, houve até mesmo briga entre seus servos. Vê só, os servos brigando, porque a terra ali não comportavam os dois. Os dois habitando juntos, né? Tanto os servos de Abraão quanto os servos de Ló. Não dava ali, não cabia, tá certo? Ló e Abraão, então, decidiram se separar, tá? Ló preferiu residir nas planícies verdes do Jordão, onde as cidades de Sodoma e Gomorra, tá bom? Estavam ali situadas. E Abraão viajou para a planície nas montanhas, chamada Manré, lá em Hebrom, do sul, certo? Todos nós temos familiares que fazem parte da nossa história. Todo mundo tem, tá? Ter um tio é algo maravilhoso, né? Todo mundo sabe que tio é nota 10. Tem tio que, né? Sempre tem aquele tio que gosta de estar ali, gosta de estar ali junto. Então, assim, é muito bom a gente ter pessoas da nossa família próximas da gente, tá certo? E assim, esse parente é que faz tudo para ser um pai divertido, certo? Nos dá mimo, que muitas vezes o pai não consegue, os pais não conseguem dar aquilo que um tio pode dar. Vamos dar um exemplo. E assim, Ló teve um tio que lhe deu abrigo, né? Que não lhe deixou, mesmo quando seu pai havia morrido. Porque Ló ele poderia ter sido abandonado, vamos dizer assim, depois de ter perdido o pai. Mas não, Abraão foi lá e fez, não, é meu, eu vou cuidar, eu vou acolher. E foi isso que ele fez, tá certo? O mais bonito dessa história é perceber que mesmo achando que perderia o tio, que perderia aquela situação, Abraão, ele abriu mão de um lugar, tá? Aparentemente melhor, para que as brigas não separassem do seu sobrinho. Ou seja, ele preferiu que o sobrinho seguisse só, tá certo? Para ele não tá ali entrando em contenda com ele, para ele não tá brigando com ele. Porque ele amava aquele sobrinho, entendeu? E assim, a gente precisa entender que nós precisamos cuidar, amar, dar atenção às pessoas que fazem parte da nossa família. Porque são pessoas a quem Deus colocou na nossa vida para que a gente possa estar juntos. A nossa vida ela é feita de escolhas. Por causa de uma escolha errada que a gente faz hoje, nós podemos comprometer todo o nosso futuro. A gente pode se perder completamente se a gente tomar uma decisão errada, tá certo? Abraão, ele cuidou de Ló como se ele fosse um filho dele. Ló cresceu e começou a prosperar, ou seja, começou a enricar. Com o passar do tempo, houve vários conflitos, até porque conflito na família a gente sabe que é normal,
Sempre tem um que discorda do outro, que é normal, tá certo? E Abraão mesmo contra a sua vontade, não era isso que Abraão queria, mas mesmo contra a vontade dele, ele foi lá e permitiu que cada um iria seguir seu próprio caminho, tá certo? Ele deixou seu sobrinho escolher a direção que ele queria seguir. Então, assim, é aquela coisa, não é porque Abraão era tio dele, porque Abraão cuidou, que Abraão teria que estar ali o tempo todo. Muitas vezes é necessário que a gente precise ganhar asas para poder seguir, para a gente entender que muitas vezes as nossas escolhas, elas nos causam consequências. Muitas vezes não, sempre as nossas escolhas causam consequências, certo? Muitas vezes boas consequências, isso é muito bom. E quando as consequências são tristes, não são boas, e aí? É complicado, né? Aí é o momento que a gente tem que parar, repensar se a gente tá fazendo a coisa certa, tá certo? Ló escolheu o lugar mais bonito. Ele foi guiado pela aparência. Achou que aquilo dali, as montanhas, os vales e tal, lindo. Mas Abraão, ele decidiu seguir a Deus. Ele decidiu deixar a vontade dele para seguir a Deus. Ele permitiu que Deus o conduzisse, entendeu? Em vez de deixar que a tristeza invadisse o coração dele pela atitude do sobrinho, certo? O desejo de promover a paz era maior do que qualquer coisa no coração de Abraão. Mas, além desse desejo, existia o temor a Deus, a obediência a Deus, certo? E Abraão, ele sabia que a sua decisão tinha que ser totalmente voltada para Deus, voltada ao desejo de Deus, né? Ele sabia que Deus tinha um plano para ele e ele tinha que seguir os planos de Deus. Então, assim, tudo que ele fizesse seria de acordo com a vontade, né, de Deus e daria certo. Não houve brigas, não houve intrigas e Abraão conquistou mais uma vitória. Fazer as escolhas certas só trarão consequências abençoadoras. Ou seja, quando a gente toma uma atitude correta, a gente só colhe coisas boas. A gente tem que entender e fixar na nossa cabeça que quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, tudo dá certo. Quando Deus coloca as pessoas especiais na nossa vida, Ele tem um propósito. E Ele sempre coloca essas pessoas, tá? A gente precisa entender também que tudo tem um propósito. Deus não faz nada sem propósito. Então vamos entender que tudo que acontece na vida da gente é com um propósito de acordo com a vontade de Deus, não com a nossa vontade. Quando a nossa vontade bate com a vontade de Deus, isso é maravilhoso. Mas imagina, eu tenho um desejo de comer chocolate hoje, tia tá dando um exemplo, tá certo? Tô com vontade de comer chocolate hoje, mas Deus não quer que eu coma chocolate. Deus quer que eu tome café com leite. Qual é o melhor? Chocolate ou café com leite? Nós temos que fazer a vontade de Deus, não a nossa. E que nós temos que estar dispostos a promover a paz. Porque imagina se a gente conviver brigando com todo mundo. Imagina como é que a gente vai viver. É complicado, né? Então a gente tem que parar para entender que tudo aquilo que a gente faz tem consequência. Vamos ser que nem Abraão. Vamos fazer de tudo para evitar essas contendas, essas brigas. Vamos focar, fixar os nossos olhos aos céus e pedir a Deus para que Ele nos ajude, para que Ele nos dê entendimento e que a gente consiga, tá sempre ali, guiando, caminhando para o alvo, que é Cristo. Combinado? Outra coisa, vamos agora para nossa lição. Para nossa atividade. Tia tem um desafio para vocês, combinado? Vocês vão ter que responder. Quem tá com a revistinha, tá certo? Quem não tá com a revistinha,
Pode, se quiser conseguir responder, responde, tá bom? Mas o desafio é responder na liçãozinha, tá? Tirar foto e mandar no grupo. Vamos ver quem consegue fazer? Creio que todo mundo vai conseguir fazer isso. Combinado? Na primeira pergunta a gente diz assim, vem aqui, ó. Complete de acordo com a historinha do texto. Com a historinha do texto que a gente leu, tá certo? Qual é o nome do tio da história? Lembra que tia disse quem era quem? Tá certo? Lembrem-se. Quem era o tio, tia disse. Abraão. Todo mundo posta lá, tá certo? Quando responder a liçãozinha, tira a foto e posta. Combinado? Qual era a cidade que Abraão nasceu? Ele nasceu em qual cidade? Isso mesmo, Ur dos Caldeus. Vamos lá. Qual era o nome do sobrinho? Ló. O que aconteceu com os servos? Isso, eles estavam, ó, brigando. Para onde Ló foi? Vamos ler na revistinha? Tá lá na revistinha, tá certo? Ele foi pro lado das planícies, ou seja, pro lado que leva para Sodoma e Gomorra, certo? E o tio foi para onde? Abraão foi para onde? Hebron. Muito bem. Escreva o que se pede, tá? Segundo, nome de um tio, irmão do seu pai ou da sua mãe. Isso aí vocês já escolhem aí. E o nome de uma tia, tá? Irmão do seu pai e da sua mãe. Lembrando que todas as respostas da primeira questão estão na lição. Qualquer dúvida, deem lá uma lida novamente e respondam. A segunda questão é o nome de um tio de vocês, irmão do papai ou da mamãe. E a letra B, de baixo, de uma tia, irmã da mamãe ou do papai. Não esqueçam de tirar a foto e postar. Combinado? Tia está esperando, ansiosa, tá? Um grande beijo. Não esqueça também de cumprir o desafio de tia Leila, tá certo? Que tia Leila pede. O desafio de dizer o nome do tio, o assunto e o que vocês entenderam. Combinado? Até mais, meus amores. Te amo a vocês. Tchau, tchau.